Bom dia, então, boa tarde. Agradeço a todos que estão nos ouvindo e, claro, ao Juan Pablo e a toda a organização. Bom, desenvolvido inicialmente como dança efetuada por um casal enlaçado praticado sobre a polca a partir dos requebros do lundu, o machixe se manifestou também como um gênero musical, passando a ser praticado não só como modo de interpretar, dançar ou tocar, ou seja, como um estilo, mas também como um gênero, a expressão de uma alteridade dentro das possibilidades da manifestação negro-mestiça, sempre em comillas, articulando elementos das camadas sociais diversas no último quartel do século XIX. Aí temos uma citação do JFG, né, do livro Machixe, a Dança Excomungada. Continuo lendo. Apesar da citação acima referir-se ao lundu e ter sido efetuada por Tomás Antônio Gonzaga em suas cartas chilenas no último quartel do século XVIII, este trecho aponta para as possibilidades das trocas efetuadas interculturais ocorridas em épocas coloniais, e ainda que uma crítica não velada por parte do autor coloque em evidência certa degeneração, entre comillas, da cultura de matriz europeia, pois a dança que invadia os salões da alta sociedade for efetuada por vis mulatas ou por marotos e brejeiros, ou seja, cafajestes, que se introduziam nas casas mais honestas e palácios. Essa citação enfatiza o conflito, desse modo, entre uma cultura produzida nas camadas inferiores, entre comillas, e superiores, também, entre comillas, da sociedade colonial. Também o machixe, anos à frente, um século à frente, será fruto dessas trocas, desta feita ocorridas durante a segunda metade do século XIX, portanto, em outra conjuntura, porém conservando certas estruturas que perpassam as transformações entre a colônia e o império, quais sejam o regime escravista que persistiu na estrutura capitalista brasileira e atrelada a uma economia agrária, sobretudo agrária. Além disso, as dificuldades para a consumação de uma cidadania plena e a construção de uma cultura de matriz negra ou negro-mestiça, ou seja, entre aspas, entre comillas, a integração da totalidade dos habitantes de um território em uma comunidade política e sua integridade política e sua igualdade social, citando Kessel e Davidson. E dispositivos de inclusão sociais que garantissem uma participação efetiva da população em geral ainda estavam por ser alcançadas. E agora, o legado do lundu. Também numa citação das cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga. O lundu, peça em compasso binário, salvo raras exceções, ligado à dança e, consequentemente, ao corpo, como uma manifestação expressiva, com seus requebros e rebolados, movimentos de pés e mãos e a famosa umbigada. Também características coreográficas ligavam-se à época a elementos do fandango, caracterizado no movimento dos pés, na alternância das mãos, ora na testa, ora nas cadeiras, e os estalidos dos dedos imitando castanholas. No que tange às características musicais, dois aspectos são fundamentais no lundu. Uma delas é uma melodia com fortes traços contramétricos. Outra característica seria o acompanhamento elaborado a partir de certos padrões. Não vou só citar, né? Os padrões podem ser 4 cocheias, 4 semicocheias. Mais tarde haverá o padrão ligado à habaneira. Haverá lundus também muito próximos do galope. Então há uma diversidade de padrões entre o século XVIII e o final do século XIX, o que realmente confirma a intersecção aí, essa mediação entre lundu e as diversas camadas socioculturais da época. Aí alguns exemplos de batuques, né, do livro do Márcio Spix. Aqui uma aquarela também em preto e branco, na fotografia em preto e branco do Hugendas. Uma muito famosa, não tem autor, né, uma coleção particular de uma negra tocando viola
ela é uma costureira, ela está em cima de uma caixinha de costura, um padre tocando, dançando lundu, largou o missal, né? Aí vemos para a contribuição da polca. Originária da região da Boêmia, a polca, dança de caráter vivo, teve uma difusão e uma absorção muito rápida no continente europeu e, por conseguinte, em seus domínios, adentrando o Novo Mundo a partir da década de 1840, né, meados de 1840. Musicalmente, a polca, como o lundu, possui métrica binária, aproximando-se da marcha, podendo ser construída em esquemas formais, ou binários, ou ternários, ou mesmo do rondó, né? Algumas características facilitaram sua absorção pelas camadas mais populares e a combinação com o lundu, seu caráter alegre, andamento vivo e jocoso, a sua métrica binária. Além disso, a profusão com que as polcas foram interpretadas, a partir da segunda metade do século XIX, facilitou seguramente sua difusão. Sua coreografia saltitante e brincalhona, sem sombra de dúvidas, deu margem à incorporação da coreografia do requebrado, nas palavras de JFG, do lundu. E como definiu Cacá Machado, depois eu volto uma citação do Cacá Machado escrevendo sobre Nazaré, ele fala: tocando polcas que as pioneiros, nome pejorativo para os músicos de pouca formação musical e muito balanço, circularão pelos salões da elite. É para ouvir polcas que as sinhazinhas tocarão ao piano na privacidade de seus lares, e os conjuntos de pau e corda, flauta, violão e cavaquinho tocarão com um balanço diferente nas festas populares da Cidade Nova, bairro que funcionou, portanto, nos mangues e virou a favela. A polca funcionou, portanto, como um mediador cultural e foi cultivada pelos habitantes cosmopolitas, dados as modas e costumes universalistas europeus, pelos moradores dos cortiços e das futuras favelas, bem como efetuada pelos músicos barbeiros, escravos ou ex-escravos, com mais tempo livres, entre uma barba e um cabelo, a fim de poder praticar a flauta, o violão, ou a rabeca ou o clarinete. Logo, circulando pelas diversas camadas sociais cariocas, a polca funcionou como um mediador, como funcionou como mediador cultural, traduzindo, abre aspas, na citação de Paul Gilroy, não a ideia de harmonia ou síntese entre os opostos e apagando os conflitos, mas descrevendo uma ideia de trânsito e troca, onde os opostos nem sempre se diluem, mas permanecem inscritos na memória, revelando toda a ambiguidade existencial em um momento de inseguranças futuras à proclamação da República, que de modo algum prometia a inclusão aos excluídos da monarquia. Temos aí então, parte quase final, o machiste como especificidade diaspórica. A ideia de diáspora que norteia nossa discussão parte de dois direcionamentos fundamentais. A dispersão de populações para outras localidades geográficas. Outra, as adaptações socioculturais decorrentes dessa dispersão. Na leitura de Philip Bowman, a diáspora moderna tem início em 1492 com a expulsão do povo judeu e muçulmano da Península Ibérica. Outro autor que marca nossa discussão, Paul Gilroy, centraliza sua teoria no que denominou o Atlântico Negro, focalizando sua análise na grande dispersão do povo africano para o nosso continente. Não podemos deixar registrar que antes da Espanha alcançar este lado do Atlântico, Portugal já se encontrava no norte da África desde 1415 e que chegará à América de Vespúcio em 1500 e será responsável, portanto, Portugal, por uma das maiores transferências populacionais que implicará numa perspectiva de longa duração em uma transformação do panorama sociocultural em seus domínios e articulada a mudanças que afetarão a produção político, social e cultural na Europa como um todo. O que nos interessa, evidentemente, é que esses grandes movimentos populacionais proporcionaram encontros, sempre entre aspas encontros entre modos de vida distintos, redimensionando modos de vida diversos, produzindo
produzindo objetos simbólicos possibilitados por esses encontros. No primeiro momento, entendemos que a ideia de diáspora, afastando-se do essencialismo de raça, de etnia e de nacionalidade, aproximando-se de formas geopolíticas e geoculturais de vida que são resultantes da interação entre sistemas comunicativos complexos, que elas não só incorporam, mas também modificam e transcendem, produzindo formas culturais estereofônicas, bilíngues ou bifocais, originadas pelos, mas não propriamente exclusiva dos negros, dispersos na estrutura de sentimentos, produção, comunicação e de memória, citação de Paul Gilroy. Dentro desse processo, pertencer e ou estar fora do sistema parece ser uma realidade e uma particularidade negro-mestiça. Deste modo, a realidade diaspórica produziu um ser de exceção, escravo ou ex-escravos que tinham que administrar sua herança africana, escrita não só na memória, mas também no próprio corpo, e incorporar um modo de vida da cidade do Rio de Janeiro, a Belle Époque tropical, sem ser incorporado completamente à sociedade como cidadão. É nesse sentido que interpretamos a dupla consciência da realidade diaspórica, a particularidade, ou negra ou negro-mestiça, inscrita em sua memória, e a busca de inserção dentro de um projeto universalista europeu, lutando pela emancipação civil, logo política e, consequentemente, existencial, que possibilitaria sua inclusão definitiva na construção de um projeto onde a negritude, entre comillas, não precisasse ser anulada ou branqueada para poder expressar-se em sua plenitude humana e, consequentemente, histórica. Dentro dessa perspectiva, as identidades diaspóricas formar-se-ão de modo complexo, híbrido, articuladas nas trocas interculturais, propiciadas ou forçadas pelo projeto capitalista universalista. Neste sentido, a polca e o lundu bem representam essa realidade. A polca difundida no Ocidente e seus domínios como sucesso internacional ou já quase transnacionalizada, ao ser apropriada pela cultura negro-mestiça local, participou juntamente com o lundu na elaboração do machixe. Deixa eu ver. Quase. É a partir dessa visão que a diáspora, nas palavras de Philip Bowman, torna um contexto musical para o encontro, um local tanto para ser como para tornar-se, apontando para a riqueza plural das culturas negras em diversas partes do mundo, em contraponto às suas sensibilidades comuns. Dentro dessa leitura, os processos construtivos identitários possibilitados pelos encontros seriam relacionais, processos de movimentos e mediações desterritorializados, logo diaspóricos, proporcionados por um sistema de comunicação globais e locais, constituído por fluxos descontínuos e trocas culturais. E o nacional, e consequentemente o nacionalismo, atuaria como um processo de construção ideológico de apropriações efetuadas pelas classes hegemônicas da diversidade cultural, a fim de coordenar uma visão imaginada e uma sensação de pertencimento a uma sociedade coesa e definir por características culturais e fronteiras geopolíticas. Neste sentido, o projeto de Estado-nação no Novo Mundo se formaram a partir dos encontros, portanto, da consciência do outro, entre aspas, entre comillas, articulando identidades e diferenças e possibilitando uma autocompreensão a partir e com o outro interno. Aqui, e no machixe, além do elemento musical advindo da polca e do lundu, elementos de manifestação negra estão presentes, como a síncopa, mas essencialmente a jocosidade da dança, onde todo o corpo se entrega e se expressa. Aqui a performatividade da musicalidade negra, mestiça, é social, um modo só deles de ser, portanto, uma possibilidade de habitar um mundo em que tinham que viver sem ser integralmente incluídos.
Logo, o modo de falar, andar, vestir, dançar, era o seu modo político de experimentar a dupla consciência, um modo de experienciar uma existência de exceção, fora e ao mesmo tempo dentro do sistema, às vezes incluídos como músicos, logo dentro de uma cadeia de produção de entretenimento, seja com profissionais ou amador nas bandas, nas revistas ou nas festas particulares, e excluídos como cidadãos plenos do futuro projeto republicano. Finalizando, nesse sentido, o machixe materializado nas forjas cariocas possibilitou o encontro dos contrários, tendo como substrato a especificidade negro-mestiça do Lundu, presente nos batuques, das ruas, nos terreiros, nos esquetes, nas revistas, desnudando-se em suas discursividades sonoras e na coreografia da dança amalgamada, a musicalidade contagiante e peregrina da alegre polca, propícia à festa e aos encontros. O machixe constituiu um verdadeiro produto da expressividade híbrida da época. Assim, a presença negra, na segunda metade do século XIX, explorou suas brechas, onde o machixe pôde se desenvolver e contaminar, mesmo em tempos de política de branqueamento, grande parte da sociedade carioca e, posteriormente, outras partes do território brasileiro, e ser difundido, inclusive, no exterior, que foi um grande sucesso em Paris na primeira metade do século XX. Dentro dessa perspectiva, o machixe, mais do que uma simples produção simbólica, materializada em um modo de dançar e ou tocar, configurou-se como um gênero discursivo, um modo de ser, compartilhado por toda uma camada social hibridizada, um modo não somente negra, tampouco apenas branca, tudo entre comillas, mas articulando as trocas dentro de uma estratégia de luta contínua. Assim, o negro, ao se reconstruir deste ou do outro lado do Atlântico, mesmo em condições sociais mínimas ou minimizadas, contribuiu de modo positivo e mudou o rumo da música mundial nesses últimos 2 séculos, deixando-nos suas joias, muitas vezes trazidas da servidão, como também enfatizou Paul Gilroy. E, em nosso entender, parece que uma verdadeira democracia social que inclua negros, índios, mestiços ou subalternos de toda a sorte ainda está por vir. De qualquer forma, enquanto lutamos cotidianamente, forjamos o nosso devir, talvez a nossa verdadeira aventura.